que a lepra, agora que a gente vê, é o pecado que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus. Porque a gente não quer ficar perto da pessoa que diz que é crente, mas vive pecando e vive fazendo errado, né? Então é isso aí. E vamos embora. Então não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Vamos para o capítulo 13? As leis acerca da praga da lepra. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele da sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, ou a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra, é o sacerdote, praga da lepra é. O sacerdote, vendo, o declarará imundo, mas se a empola na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu e a praga na pele não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apóstema é, e lavará suas vestes, e será limpo. Mas, se o apóstema na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se o apóstema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo. Lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houve alguma vivificação da carne, viva na inchação. Lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo. O que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está. Mas, no dia em que aparecer pela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo imundo. A carne é imunda, lepra é. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote.
e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo. O que tem a mancha será limpo. Se tem a carne em cuja pele houver alguma úlcera, se sarará. Vou ler de novo 18, né? Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, se sarar, e em lugar do apóstema vier inchação branca ou empola branca, tirando o vermelho, mostrando-se-á então ao sacerdote. Mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que se ela parecer mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote declarará imundo. Praga de lepra é, pelo apóstema brotou. E o sacerdote, vendo-a, e eis que nela não parece branco, pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida estão, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga é, mas se a empola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apóstema é, o sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando o vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que o pelo na empola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura, portanto o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote, vendo-a, e eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mais recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. Mas se a empola parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E quando homem ou mulher tiverem chagas na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha é. Lepra da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parecer mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia. E eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote
o declarará limpo, e lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha depois da purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará. E eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pela manhã, não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, o seu ver parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiverem bolas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele da sua carne aparecer em polas recolhidas, brancas, bostela branca, que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem calvo, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra florescendo na sua calva ou na sua meia calva, havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva ou na meia calva está branca, tirando o vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou de linho, seja de lã, ou de pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de pele, aparecer verde ou vermelha, praga de lepra pelo que se mostrará ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga no 7º dia, se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele. Lepra roedora imunda está, pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora com fogo se queimará. Mas se vendo e o sacerdote a praga, se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que se havia praga, e o encerrará 2ª vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que
se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imunda está. Com fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido depois que for lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há praga. Mas se a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles, se lavares, e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez, e será limpo. Esta é a lei da praga da lepra, da vestes de lã, ou de linho, ou de fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de pele, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Um texto bem comprido, né? Obrigado, viu, Thaís? E aqui eu tenho algumas anotações aqui em relação a isso que eu achei bem interessante. Primeiro que a lepra que está aqui na palavra, ela não é a lepra que a gente conhece hoje, porque a gente sempre ouviu falar da lepra, né? A impressão que dá é que era a lepra de hoje. E parece que no hebraico não existia a palavra lepra do jeito que tem hoje. E a tradução, existe uma palavra para lepra para descrever essas características aqui, né? Mas na tradução para o grego, quando fizeram a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, é uma palavra que eles usam que significa condição de escamosa, né? Escamosa, é como se a pele tivesse saindo a pele, né? Mas ela não tem ainda, é, não é a lepra daquele tempo, né? E, e então, assim, tem algumas características da doença que vem falando aqui, né? Sobre que ela se difere um pouco da lepra de hoje, né? Então, por exemplo, aqui a lepra de hoje, né? As duas têm manchas, né? Então, a lepra de Levíticos e a lepra que a gente conhece hoje, vou chamar ela de lepra moderna, né? Então, elas duas têm manchas, as duas têm alteração de cor, né, na pele. A de Levítico sempre tem descamação, mas a moderna às vezes tem descamação na pele, né? Tem perda de sensibilidade, a pessoa parece que na lepra moderna ela perde sensibilidade naquela região da pele, mas em Levítico não fala isso, né? E a evolução também da lepra moderna, ela é lenta, ela leva anos e anos para a pessoa desenvolver. E lá em Levíticos não, né? Era rápido, né? Então, de um dia para o outro ela já aparecia, né? E, e ela também, na lepra é, de Levíticos, ela afetava tecidos, afetava as casas, né? Mas na moderna ela não afeta tecido nem casa, assim, é só a pele mesmo da pessoa ali. E aí o que que fala aqui, né, de algumas coisas que poderiam acontecer, poderia ser, né? Fala que poderia ser qualquer doença de pele, assim, por exemplo, uma psoríase, né, vitiligo, uma infecção por fungo, por exemplo, na pele ou no tecido, né, na casa ali, uma dermatite, né? Então um mofo, né, alguma coisa ali já era considerado lepra ali para eles, né? Então assim, aqui não é uma lista técnica sobre doença de pele, né? Trata de pureza ritual, né? E não de medicina. Então, assim, era para identificar o que era puro e o que era impuro, né? Pessoa impura e não é pecadora, né? Ela só precisava ficar longe do que é sagrado, né? É, mas está temporariamente inapta para o convívio religioso. A lepra é um termo lá, tisarat, que, né, não é a lepra moderna, né, que hoje nós conhecemos. A lepra moderna ela foi diagnosticada e classificada só em 1873. Tanto é que a lepra moderna, no hebraico, ela tem um nome diferente.
A lepra de Levítico ela chama Tissarat, mas a lepra moderna em hebraico se chama Machalat, Hassan, né? Que é acho que a doença chama Hanseníase, né? Esse é o nome técnico da lepra, né? Mas em hebraico o nome lepra tem um outro nome, né? Para eles esse termo lepra era uma descamação da pele, era um problema de pele, né? Então toda vez que a pessoa tivesse um problema de pele, né, era considerado lepra ali para eles, tá? E aí poderia ter várias condições, né? Poderia ter aquelas bolhas, poderia tudo que tivesse envolvido com pele ali para eles classificavam como lepra, né? Ou seja, é um grupo de condições visíveis, né? Não é uma doença específica, tá? O sacerdote ele não cura, né? Ele diagnostica ritualmente, né? E ele trabalha como se fosse um oficial sanitário religioso, né? Então tem o cara né, o sanitário lá do restaurante, né, para ver se pode operar, não pode, né? Ele trabalha, né, o sacerdote nessa situação aqui da lepra, como se fosse um oficial sanitário, né, religioso, para ver se a pessoa poderia ou não, né, participar ali dos rituais, né? E se ela estava pura ou imunda, né? É, aqui, observações que eu anotei aqui, ó. Mancha superficial ou profunda, né? O pelo muda de cor, né? Lesão está se espalhando, se não está se espalhando, se há carne viva exposta. Então, eram essas análises né? Essas eram observações aqui que o sacerdote fazia. Esses sinais aqui determinavam pureza ou impureza. Quando havia dúvida, a pessoa era isolada por 7 dias. E depois o sacerdote ele examinava novamente. Se tivesse impuro, ficava fora do acampamento, rasgava as roupas, né, cobria o rosto, né, e avisava para todo mundo, impuro, impuro, para ninguém chegar perto, né, para não tocar. Não significava que aquele homem estava em pecado, né? Não significava, só significava que ele não estava apto para participar, né, dos rituais, né? Porém, a gente via, né, que existia muita discriminação, né? Ninguém queria se aproximar de um homem desse, né? A mulher do fluxo de sangue, né? A gente vê várias situações onde, né, a pessoa ali, quando está impura, acaba sofrendo muito preconceito ali, né? Aqui, ó, parece duro, mas o objetivo era proteger a comunidade sagrada, né? E conter algo associado à morte, né? Deus é a fonte de vida, né? É, e a impureza é associada à morte, né? Desordem, corrupção. Então, por isso que existe essa separação aí. Nem toda exclusão, tem algumas conclusões aqui, né? Que nem toda exclusão é punição moral, né? E nem toda impureza é pecado, né? É uma questão de ordem, santidade e separação simbólica. Então, Jesus, ele não é contaminado, né? Ele purifica. Então, em Levíticos, a impureza se espalha, mas em Cristo a santidade se espalha, né? Então, quando Cristo vem, né, e toca o leproso e cura o leproso, né, a gente vê o poder, né, de Deus se espalhando, né, e aí mudando, né, um pouco do que a gente via em Levítico, né? Eu só quero falar, sabe, Fábio, sobre hoje a lepra, o significado da lepra hoje em si, no todo, que é o pecado, né? Hoje a lepra representa o pecado. Então, essa lepra que separa o homem de Deus, que é o pecado. Porque a gente vê cada vez mais, né? A gente saber que o sacerdote naquela época ele ia sinalizar a lepra. E hoje que a gente vem a nos sinalizar qual é a lepra que nos separa de Deus, né? Que é o pecado. O pecado, a palavra de Deus relata que para Deus não existe nem pecadinho nem pecadão. Quando você chega a pecar, pecado é pecado, não diminui em nada. Vai pesar na balança, fosse pesado na balança e fosse achado errado. Então, a palavra de Deus é tremenda para a gente se desempenhar bem e lembrar que a lepra agora que a gente vê é o pecado que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus. Porque a gente não quer ficar perto da pessoa que diz que é crente, mas vive pecando e vive fazendo errado, né? Então é isso aí. E vamos embora. Lá vem o 14, né? O que me chamou a atenção aqui foi a palavra apostema.
que fala vários capítulos aqui, no 6, fala também no E até fora. 19. Eu fui verificar, se trata de um abatimento moral, grande sofrimento, desgosto, né? E também fala também que pode ser, no dicionário Povero de português, espécie de pateixa com 4 pontas, usada para procurar e recolher objetos do fundo do mar. Arado, garateia, grateia. São palavras que a gente, mas que eu nunca ouvi falar dessa palavra, e está aqui na Bíblia, né? Então, são sinônimos de inchaço, coisas que acontecem, né? Que já acontecia antigamente, e o sacerdote tinha que verificar e separar a pessoa que não estava em condições. E quando ficava numa situação bem difícil mesmo, era separado do arraial. Ficava distante, né? Ficava fora do arraial. E era humilhante, né? Então a gente vê, amados, o quanto que o pecado, as coisas impuras, aquilo que nos afasta de Deus, é humilhante para o ser humano, né? Já dessa época aqui a pessoa já era separada. E aquilo era terrível, né? Não é fácil. Dá para a gente se lembrar de Naamã, que era leproso, era o capitão do rei, um homem famoso, e foi obrigado a passar por uma situação difícil. Antes dele encontrar a cura, né, ele sofreu muito. Sofreu muito porque a família sabia, uma empregada que era de Jerusalém, que foi levada cativa para lá, sabia. Uma história muito que um dia nós vamos ter a oportunidade aqui de ler e contar e saber o que aconteceu. Mas é importante saber, amados, que a lepra é uma coisa que separa o homem do seu convívio natural, assim como o pecado também nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. Portanto, estamos sempre atentos ao que o pecado nos faz. Amém? É engraçado que você falou, né, Mário? Essa palavra aí tava pesquisando aqui rapidinho aqui, falou que é quando tem pus, né? Essas partes expostas, assim, essa palavra aí. E aí que você lembrou de Naamã, eu fui, falei, pô, mas ele era romano, né? Por que que ele ficou excluído? Aí ele falou que o Naamã não era romano, né? Mas ele era um Era comandante sírio, ali e tal. É, eu também achei era que o fosse. sírio. Era sírio. É, tá. É, E aí ele fala aqui, falei, mas os romanos também separavam, né? Daí ele falou que quase todas as civilizações antigas elas temiam doenças visíveis da pele. Então, por motivo de medo, né? Medo de contágio, aspecto social, estigma religioso, simbólico, repúdio cultural, todas as sociedades antigas, quando via alguma coisa estranha na pessoa, já colocava a pessoa de canto, né? Já sim. separava o cara para não ter problema, né? Mas é, mas é uma coisa interessante que o senhor falou, é justamente a questão do pecado aí, né? O pecado constrange, né? E nos afasta realmente, né? Nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas, né? E, e não existe pecadão, pecadinho, mas o pecado constrange, né? E quanto maior, quanto mais duro, né? Mais a gente se afasta e mais difícil é de voltar, né? Para se aproximar de Deus novamente, né? Só Cristo realmente para, né, para tirar essa culpa, né, das nossas costas, né, e permitir que a gente possa se reaproximar novamente, né? Deus permite que aconteça isso com o ser humano, que é para poder ele acordar, ele, né, se arrepender e buscar a Deus, né? Porque o sofrimento na pele, o sofrimento no corpo humano é constrangedor, e causa repúdio. A própria pessoa sofre com isso, entendeu? E as outras pessoas que estão em volta também sofrem, e aqueles
que não estão em volta, mas que fica sabendo da situação, se afasta. Então a pessoa ela fica constrangida, porque ela fica desprezada, né? Então é um preço a ser pago. Então é necessário a pessoa buscar em Deus e ver dentro de si o que está acontecendo com ela, o que está causando aquilo. Muitas vezes, problema espiritual interno, a falta de perdão, né? A falta de amor, a rejeição, o ódio, enfim. Muitas coisas ocasionam esse tipo de doença, entendeu? No ser humano, que ele precisa fazer uma autoanálise de si mesmo para para que haja restauração. Porque tudo que desagrada a Deus é pecado. E o pecado traz consequência. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, se você não se redimir, se você não se voltar para Deus, não buscar a solução do problema, certamente você vai morrer. Se não carnalmente, mas espiritualmente. Isso é grave. Eu nem vou falar da lepra em si, porque eu já estive lá numa cidade chamada Pirapitingui, cidade dos leprosos, em que é mantida pelos espíritas, né? Estive lá juntamente com um pastor amigo, com o Jurandir, que vocês conhecem, nós estivemos juntos lá, e eu vi pessoas ali de uma forma, olha, terríveis. Pessoas sem olho, pessoas sem nariz, pessoas, buraco assim, a boca era um buraco, pessoas sem braço, e aquela pele amarela, sabe? Um negócio sem sangue, e a pessoa viva, respirando, e sem olho. Uma coisa assim, sabe, irmão? É terrível. Vocês precisam, olha, eu passei o dia inteiro ali orando por aquelas pessoas, visitando quarto por quarto daquela cidade. Chama-se Pirapitingui, o nome da cidade. É uma cidade onde só tem leprosos. E é terrível, é terrível. Olha, nem gosto nem de lembrar o tempo que eu estive lá. Mas foi de grande valia, né? Porque hoje eu posso falar com propriedade, né? Sabendo do que se trata. Mas, amados, para nós que somos cristãos, conhecer uma palavra, é importante a gente saber o que o pecado, né? O que a falta de perdão, o que o ódio, ou a distância de Deus, o distanciamento de Deus traz as pessoas a viver numa situação dessa. Amém? Antigamente, devido à medicina, né, que não tinha medicina que tem hoje. Aí, devido a essa medicina, tinha que haver essa exclusão, porque tinha muitas pragas ali, como ele está falando aqui. Esse texto ele é bem explicado, né? Bem, por isso que ele é grande, ele é bem detalhado, chega às vezes enjoa, né? Me enjoou aqui um pouquinho, sinceramente. Eu estava lendo, né? Toda hora a mesma coisa, praticamente, mas aqui ele estava explicando que tinha uma que tinha que separar poucos dias e tinha outras que tinha que separar totalmente, porque era doença contagiosa. Então, no tocar da pele, outras pessoas eram contaminadas. Então, para que todo o arraial não fosse contaminado também, tinha que haver essa exclusão, né? Tinha que haver esse afastamento. Como o Fábio até citou, né? Essa doença, hanseníase, eu estava até pesquisando e ela é contagiosa. Ela é contagiosa no contato físico. Então, se você toca, já vai. Se você toca em alguém com essa doença, você também pega. Então, automaticamente, né? Hoje, se a gente vê, a gente não vai tocar. Mas, graças a Deus que veio a medicina e hoje a gente não está exposto a isso tudo, né? Que teve antigamente. Amém. Vou despachar aqui. Amém. Glória a Deus. Muito bem. O tempo está acabando já. É, Acho que daria para ler
um devocional aí, a gente deixa o próximo capítulo para amanhã aí. Tá certo? Bem Né? pensado. Hoje é dia 26, né? Fevereiro, quinta-feira. O nosso devocional aqui, ele fala que, em 1 João, capítulo 5:4, tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como vencer o mundo? O que significa mundo? No versículo acima, há uma sociedade humana organizada e sem nenhuma consideração por Deus, e busca tornar a vida a mais agradável possível, né? Este mundo que crucificou o nosso Senhor Jesus Cristo não tem relação alguma com ele. Não bastante, o mundo exerce considerável influência sobre os remidos. Ele tem ideias próprias acerca do que seja uma vida feliz e tenta nos envolver na realização de seus objetivos. Satanás, o príncipe deste mundo, põe todos os tipos de ofertas atraentes diante dos nossos olhos e corremos o risco de sucumbir à tentação. Como crentes, nascemos de Deus e recebemos a vida eterna. Isso nos permite superar o mundo. Podemos dizer não a qualquer convite para suas atividades. Temos condições de reconhecer a sua influência em nossa vida e evitá-la. Assim como o melhor motor precisa ser abastecido, nós também precisamos de potência. Além da capacidade de obter vitória sobre o mundo, esse poder é a nossa fé. O versículo seguinte mostra como devemos entender isso. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Trata-se de nosso relacionamento pela fé com Jesus Cristo no céu. Ele é o Filho de Deus em toda a sua grandeza e em seu relacionamento eterno com o Pai. Quanto mais devolvemos essa relação, quanto mais desenvolvemos essa relação, menos ficaremos impressionados com o mundo. Essa pessoa gloriosa, nosso Senhor Jesus, o Salvador, foi crucificado pelo mundo. Então, por que teríamos algo a ver com isso? É uma pergunta, né? Por que teríamos algo a ver com isso? Porque o mundo oferece muitas coisas, né? Manjares para desvirtuar o crente do seu objetivo, da sua direção, de buscar a Deus, de buscar a salvação e de ganhar outras almas para Jesus. O mundo hoje, ele, através da internet, da televisão, dos jornais, enfim, leva a pessoa a se desviar do caminho do Senhor, oferecendo coisas que aos olhos do ser humano a carne é agradável, mas que leva à morte eterna. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar firmes, precisamos estar ligados na videira, orando, buscando o Senhor a todo tempo, orar sem cessar. É isso que nós estamos fazendo aqui, amados. Estudando a palavra de Deus, nos aperfeiçoando, estamos crescendo todo dia. Estamos nos livrando das coisas erradas desse mundo. Somente através da palavra, somente através dos ensinamentos da Bíblia que podemos nos desviar do caminho do Senhor. Porque o mundo está terrível. A violência, a falta de entendimento. A palavra de Deus está se cumprindo. É filho matando pai, filho matando mãe,
Olha, as drogas estão, sabe, entrando assim de uma maneira surpreendente no meio do ser humano. E as pessoas não percebem que é a destruição total. É complicado, complicado mesmo. Precisamos continuar firme nessa pegada aqui, amados. Buscando o Senhor todo dia, orando, jejuando, para que haja mudança. Porque a gente sabe, amados, que a palavra de Deus fala que no fim dos tempos o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. E as pessoas que que forem escolhidas por Deus, que estiver preparada para receber esse Espírito, ela acordar, se voltar para Deus e reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, será salva. É por isso que nós estamos aqui. Amém, amados? E lembrar que, muito bonito o que você falou, né? E lembrar que andar nos caminhos do Senhor não nos fazem melhor do que ninguém, né? Muita gente às vezes acha que o evangélico é moralista, né? O crente, o cristão aí, o cara acha que ele é o bom, né? E assim, e a própria palavra de Deus diz, né, que o menor é o maior, né? Então, o nosso E a gente, objetivo aqui como cristão não é ser melhor que ninguém. Então, assim, não, de forma nenhuma. Pelo aquele contrário. que olha o cristão, né, às vezes olha o cristão e tem a percepção de que o cristão fica julgando os outros o tempo todo, o cristão fica se achando melhor que os outros o tempo todo, né? E isso é para quem desconhece, né, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o cristão ele não tem que se achar melhor que ninguém. O cristão tem que se achar o menor, o cristão tem que estar ali, né, para olhar com misericórdia o pecador, né, não com soberba. Né? O cristão não está ali para achar que ele é superior ao outro, mas ele tem que, né, olhar o pecado, né, com piedade, né, com misericórdia, né, como Cristo fez, né, perdoa, Senhor, porque não sabe o que fazem, né. Esse é o nosso papel, né? Esse é o que Jesus nos ensinou, né? Para nós andarmos sempre, né, em humildade, né? Não em soberba, né? E muitas vezes as Verdade. pessoas que não conhecem a palavra, né, às vezes olham o cristão como um soberbo, né? Justamente por falta de conhecimento, né? Que o nosso papel aqui é tentar levar à luz, né, a vida das pessoas, que as pessoas, né, que a graça de Deus também alcance, né? E que às vezes a pessoa olha para um cristão, né, e fala, pô, mas ele está sempre bem, né? Está sempre sorrindo, está sempre. Não é porque nós não somos, né, não sofremos, não é porque nós não passamos por, né, turbulações, né? É porque nós temos Cristo no nosso coração, né? Temos Cristo e sabemos aonde, né, nossa paz, a nossa confiança tem que estar, né? Mas não que nós somos melhores do que alguém, né? Mas porque nós temos alguém muito melhor, né, dentro de nós, né? E, e essa é uma percepção interessante, porque corre o risco de muitas vezes as pessoas acharem. E isso é importante a gente mencionar por onde nós caminhamos, sabe? Porque muitas pessoas às vezes acham, olham pra gente e falam assim, se acha superior, né? Não, se eu estou sorrindo para você, não é porque eu estou me achando superior, né? É porque eu, né, quero que você veja o amor que Cristo, né, colocou dentro do meu coração, que isso transborde para você, né? Não é ar de superioridade, né? Isso é um olhar, né, amoroso que a gente recebe todos os dias. Então a gente fica com essa cara de bobo mesmo. Né? É, Bem, você falou tudo aí, Fábio. Você falou tudo. E é isso que é assim que às vezes eu me sinto, sabe? Eu ando por aí, às vezes eu me sinto, sabe, rejeitado, né? As pessoas às vezes não se aproximam de mim porque as minhas ideias são diferentes da deles, entendeu? Nossos valores são outros, então não tem convívio. Agora, na oportunidade, na necessidade, quando a pessoa se aproxima de mim, contando os seus problemas, a situação, eu tento, eu tento mostrar a ele que existe um Deus que pode mudar a situação, né? Tanto para a vida financeira como a vida
espiritual, como a saúde, enfim. Deus é a saída para todos os lados, entendeu? Para todas as dificuldades. Então, amados, a vida é O assim, a gente. Fábio deixou bem colocado, né? A misericórdia é que faz com que nos sujeitamos a aceitar todo mundo, porque é a misericórdia de Deus que é sobre nós. Mas uma coisa que eu aprendi, né, e tomei sobre mim, eu já sabia, mas eu tomei sobre mim mais, com a leitura em Levítico, quase eu não participei do livro do estudo de Levítico, mas eu em casa, eu olho, eu intero, eu vejo os vídeos e as gravações que está aí para a gente fazer, né? E louvado seja Deus. Eu aprendi, Levítico, que a gente não pode abraçar a gente pode abraçar o pecador, mas o pecado a gente não pode abraçar o pecado, porque o pecado nos separa de Deus, né? Então, quem está em pecado, eu estou vivendo aqui um dilema muito grande, né? Depois eu vou até conversar com o Fábio sobre esse assunto. Então, eu posso viver com o pecador? Posso, eu não posso compactuar com o pecado, né? Quando Jesus falou com aquela mulher que foi pega em adultério, ele disse: Olha, cadê os teus acusadores? Vai, não peques mais. Jesus ele não jogou a mulher fora, mas o pecado é que convém para não vem convém mais em nós que carregamos a bandeira de Jesus Cristo, né? Porque quem quer viver verdadeiramente diante de Deus tem que sair do pecado. E a gente não pode, a gente abraça o pecador, mas o pecado, a gente não pode compactuar com o pecado, porque a abominação, quem vem compactuar com o pecado, ele torna-se pecador também, está agindo também. Se eu sei que fulano, ele está agindo de má fé, ele está roubando, e eu sei, e eu fico dando abraço nele, tendo ele, aquilo ali para mim também é como se fosse uma lepra pegando em mim. Então, eu não posso compactuar com o pecado. E não é porque eu quero ser boazinha, nem melhor do que todo mundo. Nós não queremos ser bonzinhos e nem melhor do que todo mundo, mas a gente também tem que saber dizer não. Se a gente está vendo o nosso irmão pecar, a gente vai chamar ele, conversar com ele, dar uma ajuda a ele. Agora, se ele não quiser, a gente se afasta de lá. Porque, ó, vai e não peque mais. Então, vamos ficar firmes no Senhor para nós não pecarmos mais contra Deus, porque foi falado aqui, eu falei, Fábio falou, não existe pecadinho nem pecadão para Deus. Quando o ser humano ele vem a pecar, Deus ele coloca na balança, e aí é de Deus fazer a obra. Então só Deus pode fazer isso. Então, Deus abençoe. Se tiver ruim aí, Fábio, corta esse negócio e tu já sabe, né? Que a senhora falou uma coisa que me Cortou o chamou a cabelo, né, atenção. Marinês? Tirou a pontinha, tava muito feio. Tá bom, né? Tá lindo. Obrigado! Eu tô aniversariando semana que vem, viu? Não, dia Opa, 14 de ô maio. glória, Vou fazer meia. ô Meia glória. meia. Eita, Glória. Mas é uma coisa que a senhora falou aí que é interessante, né? Porque como que a gente deve exortar nossos irmãos, né, em relação a pecado, né? Porque a palavra, ela sempre eu ouvi muito dizer também que é uma coisa muito importante, que a própria palavra ela é usada como um espelho, né? A gente não tem que usar muito para ficar apontando o dedo para o outro, né? Mas usar a pessoa, falar, olha, outro dia eu estava na igreja, eu estava conversando até com o irmão sobre isso daí, tem até um testemunho outro dia para trazer sobre isso aí. Mas um irmão, por exemplo, eu estava na igreja esses dias e já entrou uma menina com, nossa, ela tava quase com uma mini saia, né? E de chinelo, né? Na hora do culto, né? E aquilo me incomodou, eu dei vontade de cutucar assim, e falar, pô, meu, você tá dentro da igreja, né? Você, não sei se você entendeu, né? Tipo, não é compatível, né? E aí eu fiquei pensando, refletindo sobre aquilo, né? Eu falei, pô, se eu fizer isso, eu posso constranger ela e ela nem voltar, né? Então, É assim, isso que aí. bom que ela tá aqui, né? Então, assim, deixa a palavra,
Uma hora ela vai se sentir constrangida, ela vai perceber que, opa, eu acho que eu preciso dar uma melhorada aqui, né? Talvez eu não esteja, né, adequada ao ambiente, talvez. Mas, assim, permitir com que a palavra entre no coração dela, né? Porque às vezes eu poderia ser uma pedra de tropeço, ao invés de, né? Se eu fosse lá e cutucasse, falar, ó, você tá me incomodando, né? Então, assim, a gente tem que se matar nós mesmos, né? Então, assim, não é sobre o meu incômodo, né, meu? É sobre, né, a Já passei oportunidade que por ela isso. tá ali, né, de estar ouvindo a palavra e quem sabe, né, ela possa, né, ser constrangida e mudar, né? Então, tem todas essas questões também. Existe muito discernimento, né? E é o que a dona Marinete falou, né? Não se compactuar com o pecado, né? Não conviver com o pecado, né? E como ter discernimento, né? Realmente para a hora de exortar, né? A hora de Jesus virou a mesa, né? Jesus ficou irado, né? Então assim, mas nem sempre, né? Jesus virou sim uma vez na Bíblia toda, né? Então assim, tem um momento, né? Que Jesus foi lá e exortou, ó, filho, agora você passou do limite, peraí, né? E tem momentos onde Jesus foi lá, né, abraçou e falou, agora vai, não peque mais, né? Então, assim, a gente exige muito discernimento da gente de como lidar né, ao lado das pessoas que pecam, porque nós também pecamos, né? Nós somos pecadores, mas nós pecamos, né? Então, né, nós também, todo mundo tem telhado de vidro, né, que fala, né? Acho que a dona Lucinha falava bastante isso. Então, né, qual é o momento certo, correto de exortar, né? Como lidar com as pessoas, como viver com as pessoas, mas não com o pecado das pessoas, né? Como a dona Marinês falou, se a pessoa está roubando, né? Aí assim, tá matando, pô, aí não tem como. Vai ter que chegar na hora, vamos ter que resolver isso aqui agora, né? Né? Agora, às vezes tem determinadas atitudes que é melhor, às vezes a pessoa vê a gente como modelo, né? Nossas atitudes, né? Já, né? Podem ser usadas como exortação, às vezes uma conversa sadia. Toda vez que a gente vai ter uma conversa que a gente fica irado, que a gente fica bravo, que a gente perde a linha, que a gente perde o controle, a gente também está se afastando de Deus. Então, assim, não é o correto também, né? Não é a melhor forma. Então, a gente buscar, né, discernimento, né, sabedoria, né, do Senhor para que a gente possa lidar realmente nessas situações, né? Mas não é fácil, não. É complicado, né, Drummond, gente? Isso aí. Fábio, é por isso que quando Ananias mentiu, ele combinou com a esposa dele. Ela compactuou com ele, por isso que ela morreu. Então, quando a gente, hoje, nos dias de hoje, a gente não pode compactuar com as pessoas. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, gratidão, Pai amado, obrigado, Pai, toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor, todos os louvores, Pai, seja dado a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, pela manhã de hoje, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos estudando a Sua palavra, Senhor. Que a Sua palavra, Pai, cada vez mais, Pai, continue transformando a nossa alma, Pai, transformando o nosso modo de ser, Senhor. Que nós possamos, Pai, transbordar, Pai, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Que nós possamos, Pai, transbordar, Pai, tirar do nosso coração, Pai, que saia pela boca, Senhor, o sal que o Senhor tem colocado, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade, Senhor, de tudo, Pai, tudo que o Senhor tem feito, Pai, tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, tudo que o Senhor tem revelado nos nossos olhos, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de caminharmos juntos, Pai, estudando, Pai, discernindo, Pai, sobre aquilo que o Senhor tem dado para nós todos os dias, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, por tudo, Senhor. Que a sua graça continue se estendendo, Pai, sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, Pai. Que o pecado, Pai, seja revelado, Pai, aos nossos olhos, daquilo que nós precisamos tratar, Pai, todos os dias, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter um entendimento correto, Senhor, daquilo que o Senhor quer, Pai. E que nós não fiquemos atrapalhados, Pai, sobre o que devemos fazer ou não, Senhor, mas que nós possamos, Pai, buscar a Ti, Senhor, a Sua referência, Senhor, que o Senhor é nosso guia, Pai, que o Senhor possa, Pai, nos instruir, Senhor, sobre qual caminho nós devemos seguir, Pai, que é o Seu caminho, Pai, que é em direção a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós tenhamos humildade, Pai, coragem para lidar com a verdade, Senhor, a todo momento, Pai, a todo momento, Senhor. Obrigado pela proteção sobre os nossos familiares, Senhor, sobre as graças, Senhor, sobre as nossas famílias, Senhor, sobre a recuperação da minha mãezinha, Senhor. Obrigado, Senhor, sobre a vida de cada um, sobre a vida da dona Marineide, a Tamires, o seu Mário, o Caio, Senhor, o Jurandir, o Lucas, o James, Senhor, dona Lucinha, tantos outros irmãos, pais que já passaram por aqui, Pai, que eu sei, Pai, que um dia irão retornar, Senhor. Gratidão, Pai. Cuida de todos nós, Pai, nos protege e nos guarda sob o seu manto sagrado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém.
Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Justamente